Eu sou o Rafael e o filme de hoje se chama Dave Fez um Labirinto. A história começa com uma voz perguntando a um cara que se chama Dave por que ele construiu um labirinto. O Dave fica bravo com o entrevistador, mas responde que queria fazer algo ótimo, e se ele pudesse terminar, ele assumiria a responsabilidade por todas as pessoas que morreram por conta desse labirinto. Agora nós vamos a alguns dias atrás. A mulher que se chama Anne volta para casa de uma viagem de negócios. Para sua surpresa, tinha uma estrutura feita de caixas no meio do apartamento. Então, ela escuta a voz do namorado vindo lá de dentro. O Dave diz a Anne que ele construiu um labirinto e planeja manter ele em casa por mais algum tempo. Ela acha que a estrutura de papelão é apenas mais uma coisa estranha do Dave, então ela nem reage a isso e vai pro chuveiro. Depois de um tempo, a Anne volta para a sala e pergunta pro Dave há quanto tempo ele estava trabalhando no labirinto. Ele responde que estava dentro há uns 3 dias e não pode sair porque ele se perdeu. A Anne olha para aquilo de uma forma estranha e se oferece para simplesmente destruir a estrutura, mas ele se recusa a quebrar porque ele passou tanto tempo construindo aquilo que ele não quer fazer isso. Animada, a Anne quer entrar no labirinto, mas o Dave a proíbe de fazer isso porque a estrutura ainda não estava concluída e pode ser muito perigosa. A Anne o chama de idiota e balança o labirinto. Pelo som que vem de lá de dentro, aconteceu um terremoto lá dentro, e o Dave, em pânico, pede que ela nunca mais faça isso. Então, irritada, a Anne queria destruir o labirinto, mas ele pede para ela encontrar outra saída e liga para o seu amigo Gordon. Então, após a chegada dele, o Dave conta com entusiasmo sobre o labirinto e diz que começou a construir ele, mas acabou se perdendo. O Gordon suspeita da sua história, mas tem certeza de que o labirinto é maior por dentro. A Anne agradece ao Gordon por ele ter vindo visitar o seu amigo, e eles ironicamente começam a discutir como Dave se alivia no banheiro. Ele diz que não comia há muito tempo. Essas palavras deixam a Anne bem preocupada e ela pergunta ao Dave se ele tem certeza de que estava tudo bem. Ele confessa que machucou a sua mão direita e na hora, o Gordon tenta levantar a caixa para que ele pudesse sair, mas ele diz que prendeu as caixas muito firmes no chão. Então o Gordon começa a bater na caixa e o Dave tenta encontrar a saída do labirinto seguindo os sons. Mas a fuga dali foi fracassada porque ele se perdeu no labirinto. Ele diz que construiu uma estrutura muito complexa e não é tão fácil sair dela. O Gordon decide ligar para um outro amigo deles que se chama Leonard. Apesar do fato de que o Dave só permitiu que o Leonard soubesse sobre o labirinto, mas algumas pessoas vieram até a casa dele a partir do Leonard. O Gordon diz a ele que outros amigos também se juntaram a eles, e o Henry, com uma equipe de filmagens, planeja fazer um documentário sobre o labirinto do Dave. Quem estava ali é a Bryn, Greg e Jane. O Gordon ligou para alguns turistas e um sem-teto também. Todo mundo quer olhar para a estrutura incrível e tentar entender como alguém se perde ali dentro. O Leonard simplesmente se oferece para tirar o Dave de lá, mas ele novamente o avisa sobre o perigo e diz que ele construiu muitas armadilhas no caminho. Então, eles não seriam capazes de resistir a isso nem por um minuto. O Leonard acha que tudo isso é uma piada sem sentido e de mau gosto. Então, ele vai embora. O Dave pede desculpas a Anne por não conseguir sair do labirinto. Ele diz que sente muita falta dela. Aqui ela responde que também sente a falta dele, e essas palavras ecoam pelo labirinto e alcançam o Dave, que estava muito exausto, em algum lugar dentro da caixa. A Anne simplesmente decidiu seguir ele até o labirinto. Todos na sala querem fazer isso, então a Anne entra na caixa. Só o sem-teto fica ali do lado de fora. Uma vez lá dentro, eles ficam surpresos ao descobrir que de fato o local era muito maior do que parecia do lado de fora. Os amigos do Dave avançam pelos corredores de papelão e admiram com alegria o que o Dave conseguiu construir todo esse tempo. Cada sala dentro do labirinto é decorada com um estilo totalmente diferente. Tem uma sala decorada com cartas de baralho e um corredor com paredes em forma de tecla de piano. Então, eles encontram uma sala cheia de papel e no final da sala encontram uma cabeça de papelão que vomita uma variedade de papéis de origami. De repente, eles são atacados por um origami pássaro gigante vermelho. Para evitar de serem atacados ou até mesmo enterrados sobre os escombros de papel, todos eles
sobem na cabeça da estátua de papelão e vão para uma outra sala. Enquanto isso, o Leonard retorna ao apartamento do Dave e entra no labirinto também. Depois da sala de origami matadora, todos ficam muito chocados e o Henry aproveita o momento e tenta gravar uma entrevista com a Annie, na qual pergunta a ela quando o Dave conseguiu aprender a dar vida a objetos inanimados, e ainda pergunta se o seu namorado era querido por ela. O interrogatório é interrompido pela Jane entrando na sala. Ela acidentalmente pisa em uma armadilha e aciona um mecanismo feito de papelão que corta a sua cabeça. Ao invés de sangue, saem fios de festa do seu corpo. Horrorizados com o que aconteceu, o grupo corre pelo labirinto enquanto todos tentam descobrir por que o Dave criou os obstáculos mortais. O Greg e a Brin brincam de esconde-esconde em uma outra parte do labirinto. O Greg não percebe uma armadilha e paga com a sua própria vida. Assustada, a Brin encontra o resto do grupo e conta aos seus amigos sobre o que aconteceu com o Greg. Eles decidem descobrir com o que eles estavam lidando, indo até o local onde ele morreu. Mas eles descobrem que o seu corpo simplesmente desapareceu. Ali perto no chão tinham várias marcas. O Gordon sugere que o Dave criou um minotauro que guarda o labirinto porque tinham marcas de casco no chão. Ele provavelmente se alimenta dos corpos mortos. A Annie decide fazer um buraco na parede com um estilete para conseguir sair dali. A cada corte, o vento se intensifica dentro da sala. Todos conseguem entrar em uma outra sala, mas a Brin é morta pelo Minotauro. Então, o monstro começa a perseguir todos os outros. De repente, o Dave se junta a eles e os leva para uma outra sala que é feita de ilusões de ótica. Ele diz aos seus amigos que eles não deveriam ter entrado no labirinto e que ele não esperava que chegasse ao ponto de pessoas morrerem. Ele chama todos para entrarem em uma caixa de presente que acaba sendo um tubo para uma outra sala. Depois de voar para fora do tubo, eles se tornam de papelão. O Minotauro que segue eles entra na sala e começa a perseguir eles. Tendo superado todas as armadilhas, eles caem em um outro cano e entram em uma outra sala que eles voltam a ser humanos. Para proteger os seus amigos do Minotauro, o Dave pendura uma toalha no corredor. Ele diz que só isso pode parar o Minotauro por um tempo. Apesar de tudo isso acontecer, o Dave não quer destruir o labirinto. Ele convida os seus amigos para ajudar ele a completar o labirinto. E ponto. Ele acredita que o labirinto se tornou perigoso apenas porque não foi terminado. A Annie não apoia essa ideia e diz a ele que eles precisam sair dali. O Dave fala para eles que eles não podem simplesmente sair dali por conta do Minotauro. Ele leva os seus amigos para uma sala ao lado que tinha música, lâmpadas coloridas e holofotes. Tava passando um documentário ali que os seus amigos filmaram juntos no passado. Eles se entregam à memória e dublam juntos as cenas cômicas da filmagem. Em uma das salas que eles vão passando, eles descobrem um corredor que lembra uma parte íntima feminina. No final do corredor tem uma luz brilhante que brilha de uma forma sedutora e todos querem se aproximar dela, mas o Dave para os seus amigos e remove a luva da sua mão que estava ferida. Acontece que ele também queria tocar a luz e por conta disso, a mão dele se transformou em papel machê. Eles vão mais adentro do labirinto e eles conseguem encontrar a saída. Felizmente eles vão até lá, mas eles acabam em uma sala nova. Durante o seu tempo lá, o labirinto cresceu ainda mais. Mas agora, ele se tornou quase impossível de encontrar uma saída. O Dave sugere atrair o Minotauro para a sala da luz e transformar ele em papelão. Ele tem certeza que depois de desligar as armadilhas juntos, eles poderiam terminar o labirinto. Os seus amigos não estavam tão entusiasmados assim. O Henry decidiu entrevistar o Dave. Essa é a história que nós vemos no começo do filme. Nela, ele fala sobre a verdadeira razão pela qual ele construiu o labirinto. O Dave estava passando por uma crise pessoal e ele queria fazer algo que valesse a pena. Ele estava cansado de estar sem dinheiro e constantemente procurando por um emprego. Aos 30 anos, ele ainda estava recebendo dinheiro dos seus pais e ele não quer que os seus familiares considerem ele como um covarde e não quer mostrar a sua raiva. O labirinto tornou-se a personificação dos sentimentos que ele experimentava dentro de si todos os dias. A Annie finalmente decide apoiar ele na busca de uma solução que os ajudará a sair do labirinto. A discussão deles é interrompida pelo Minotauro, que estava tentando invadir a sala que eles estavam. O Gordon e o cara da câmera usam os seus pesos para bloquear a porta. Eles, como os outros, correm para outra sala.
A Anne se oferece para encontrar o coração do labirinto e destruir ele. O Gordon lembra como o Dave disse que começou a construir o labirinto do meio, do centro. Então, aí pode estar o ponto fraco da estrutura. Mas o Dave admite aos seus amigos que ele não construiu um lugar assim porque ele não queria que alguém destruísse o seu labirinto. A Anne diz ao Dave que as pessoas passam pelo que ele estava passando todos os dias, e ele tem que lidar com isso para fazer algo que vale a pena. Como, por exemplo, salvar a vida dos seus amigos. O Dave diz que o labirinto é a única coisa que ele pensou que valia a pena terminar. A Anne sugere ao Dave que eles terminem de construir o labirinto juntos e façam um ponto fraco nele para que eles consigam escapar. Inspirado pelas palavras da sua amada, o Dave leva os seus amigos para o centro do labirinto e em um dos quartos eles encontram a Brin, que agora se transformou completamente em papel. Ela tenta chamar os seus amigos para cumprimentarem ela. O Dave diz que eles poderiam dar uma olhadinha ali, mas eles têm que seguir em frente. Caso contrário, o labirinto ficará ainda maior. Ele pede aos seus amigos certificarem de que a Brin não saia da sala enquanto ele e a Anne vão procurando. O Harry decidiu que é a vez da Brin ser entrevistada. O Gordon pergunta a ela por que ela estava ali, e ela responde de que a vida é cheia de momentos inacabados, dos quais não há saída. Enquanto isso, o Dave e a Anne acabam em uma mesa na cozinha. O labirinto, através do diálogo, mostra como o relacionamento deles estava em crise. O Dave sentiu que a Anne estava infeliz. Eles brigavam e não se entendiam muito, e ele queria mudar isso. Eles sentam à luz de velas e o Dave diz que ele tem medo de que ele e a Anne acabem terminando seu relacionamento. Mas a Anne responde que vai ficar tudo bem entre eles e eles trocam sorrisos amorosos. O Dave apaga a vela e diz que estava procurando uma saída. O casal se encontra de volta no labirinto, onde a Anne acende uma lanterna que ilumina o local. O grupo ainda continua distraindo a Brin, e ela conta a eles sobre o Minotauro e diz que ele só quer que mais e mais sangue humano seja derrubado. Ao mesmo tempo, unindo forças, a Anne e o Dave criam um casulo no centro do labirinto que vai se tornar o ponto fraco. Ele pega uma espada de samurai e avisa a Anne que quando ela perfurar a parede com a espada, o Minotauro vai vir atrás dela. Ela beija o Dave e confessa o seu amor por ele. Depois disso, ela enfia a espada na parede. Aproveitando o momento, o grupo joga uma corda em volta da Brin e ela se transforma em uma mão gigante que tenta se libertar, puxando o cara da câmera para o subsolo. A Anne ataca de novo e algo como sangue começa a fluir do labirinto. A Anne e o Dave correm para uma sala e ele diz que o casulo precisa ser girado para destruir o labirinto. Então a Anne encontra um tocador de música e coloca algo nele. Enquanto tudo isso estava acontecendo, o Minotauro estava perseguindo os amigos do Dave, mas eles conseguem escapar. O casulo se desenrolou e começa a brilhar. O labirinto, na hora, revida e ativa as armadilhas, que matam o Leonard, que estava seguindo eles esse tempo todo. O Dave corta o coração do casulo com a espada e isso finalmente destrói o labirinto. Os amigos sobreviventes finalmente saem e eles começam a limpar o apartamento enquanto Harry continua a documentar tudo com uma câmera do seu celular. Antes de sair, ele pede ao Dave que dê um nome pro filme e ele sugere: Dave fez um labirinto. Então no final da história, ele leva os restos do labirinto pro lixo e o Minotauro sai debaixo deles, com tudo sendo finalizado. O que vocês acharam dessa história de hoje? Já fizeram um labirinto assim? Deixa nos comentários. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.